Filmes. Filmes são bem legais e tal. Sabe o que é mais legal ainda? Terror. Filmes de terror. E como nenhum deles conseguiu entender como a internet funciona, se você assiste filme de terror, você já deve ter visto um ou outro que usa totalmente da interface de um computador ou algo do tipo. Sempre falando da Darknet e coisa e tal. Isso quando os assassinos não se conhecem na porra do Reddit. Ups. Spoiler, eu acho. Eu quero falar o porquê disso. E porque na internet está o futuro do terror. Começando... Bom, pelo começo, antes da internet. Dentre os grandes gêneros de filmes e sua quantidade quase que infinita de subcategorias, existem aqueles que são inevitavelmente mais datados que os outros. Alguns surgem de uma visão futurista ou temporal, outros, porém, são produto da retratação de um tempo muito específico. Não é tanto sobre em que tempo sua história se passa, é mais como isso afeta na narrativa que você quer contar. Filmes westerns e noir são exemplos claros disso. Marcam um tempo no cinema e eles mesmos também representam tempos específicos, não necessariamente contemporâneos às suas produções. E dentre as altas e quedas desses gigantes, um dos que mais se mantiveram nisso tudo foram os filmes de terror. O aumento gradual se dá mais pela quantidade de subdivisões e subgêneros. Terror psicológico, paranormal, slasher, gore, etc, etc. E a existência de um deles foi consequência para marcar o gênero inteiro como o mais fácil de se manter relevante. O terror sempre surge de inseguranças e incertezas. Logo, os grandes filmes desse gênero são retratos na grande tela das noções do que era assustador no tempo em que foi filmado, tornando o gênero de terror o maior refém de quando está sendo feito. Por isso é tão fácil apontar para ali o desenvolvimento de subgêneros e explicar como cada um reflete o seu tempo. Slashers, uma resposta à cultura hippie estadunidense e todo tipo de conflito político que os Estados Unidos estavam se envolvendo, principalmente dentro de sua própria cultura, que estava dando os primeiros passos na sua autoexaminação. Mas essas coisas não refletem somente dentro das obras. A forma como as consumimos também se prende muito à linha do tempo. Diferente de assistir um filme no cinema, utilizando toda a capacidade de Rachel e o fato de que é uma experiência limitada àquele lugar em específico, agora existe a opção de comprar um VHS e assistir esse mesmo filme em casa. É um Rachel muito diferente do que era originalmente projetado. E... Rachel tem uma história complicada no cinema, e até hoje tem. Mas por que importa pra esse vídeo, digamos que tornou a experiência de se consumir filmes de terror em algo muito mais pessoal e... assustador. Porque uma coisa é ver essa cena tendo noção de espaço e ambiente. Agora vamos reduzir pra isso. Muito mais claustrofóbico, né? Agora imagina assistir isso em uma qualidade fodida na sua sala, naquelas TV de tubo, à noite. Boa sorte tentando dormir. E essa mudança na forma em que filmes eram consumidos, no caso, o seu ambiente, abriram toda uma gama de possibilidades pro terror se tornar cada vez mais íntimo. E disso a gente pulou pros anos 2000 e atividade paranormal. Com a virada dos anos 2000 e a popularização de aparelhos eletrônicos junto da internet, e o começo do que seria um processo irreversível da mudança de como consumimos mídia e nos relacionamos, mudança essa tão grande que afetou até aqueles que se permitiam ser atemporais e eternos por sua forma de como retratavam um sentimento em específico. Um exemplo claro disso seria amor em filmes de romance, que agora são mais inclusivos e mais imersos em um mundo cheio de tecnologia e opções dentro desse mundo virtual de se começar algo. E claramente isso também iria afetar o cinema de terror. E a história da internet no terror é um tanto confusa, não só falando da existência dela dentro desses mundos fictícios, e sim como impacta também na narrativa e altera a forma que o produto final sai. O primeiro caso da internet tendo algum real efeito na produção de um filme e em como nós percebemos ele, seria no lançamento da Bruxa de Blair, que tinha um site falso feito pela produtora do filme para familiarizar o público com o conceito da existência dessas gravações. Algo que a gente não consegue ter muito em mente assistindo esses filmes hoje em dia, é que na época ele era um legítimo found footage, uma gravação real de eventos totalmente possíveis. E eu não acho lá a execução muito boa, mesmo tendo noção de sua importância cultural, mas é inegavelmente interessante como eles acharam uma forma de engajar através de uma ferramenta tão recente, se tornando o rosto de filmes found footage, que basicamente são... bom... gravações achadas. Filmes imersos no próprio universo de uma forma que não se permitem usar em câmeras que não estão dentro desse mundo. Bruxa de Blair é o exemplo mais óbvio disso, e talvez o mais famoso. Mas a franquia que representou os anos 2000 e preparou o terreno para um terror ainda mais pessoal foi sem dúvida Atividade Paranormal, que eu detesto. O único motivo de eu estar falando desses filmes são sua inegável importância e popularidade. Fora isso, eu acho esses filmes preguiçosos e muito desinteressantes. Mas eu lembro do que eu falei de como slasher trouxeram o terror do cinema pra sua casa? Atividade Paranormal foi o que trouxe o terror da sua casa pro seu computador, ou laptop, ou celular, ou seja lá o que você use. E com isso ele trouxe, expandiu e deu espaço pra toda uma geração de found footage experimentar de formas diferentes dentro dessas limitações que ele mesmo se impôs. O conceito do filme não é nada fora da caixa quando nós reparamos a quantidade absurda de câmeras que nos observam todos os dias. A diferença de 10 anos já normalizou isso totalmente. O uso da tecnologia e gravar cada minuto da sua vida vai ganhando cada vez mais espaço, paralelamente com o espaço da internet. Menção honrosa para amizades desfeitas, que aprofundou no uso da tecnologia constantemente presente nas nossas vidas e trouxe uma interface de computador a isso tudo. Tecnicamente sendo found footage, mas tendo bem mais espaço para falar de experiências na internet. Pena que o filme se prende à superficialidade disso tudo e não passa dimensões burras da dark web. Aquelas que só pessoas que não usam tanto a internet ou que assistem Você Sabia têm em mente. E isso vai de regra para todo filme de terror que tenta usar da internet pra dar medo. Acaba sempre se prendendo a essas regras bobas de dark web ou sequestro de pessoas e...
Isso é um tremendo desperdício. Esses filmes e produtores de Hollywood não enxergam ainda o grau de terror que somente a internet pode proporcionar. É o próximo passo. Do cinema foram pra sua casa, e da sua casa foram pro seu quarto. Mas agora você se torna parte do processo. Tem esse filme do Borbanha chamado 8th Grade, sobre o estudante da 8ª série. Esse filme cai num subgênero chamado Coming of Age, que são filmes de amadurecimento, sobre adolescentes e o processo de crescimento. Com certeza você já viu algum filme assim. O diferencial desse filme é que retrata perfeitamente o que é crescer rodeado da internet. Uma coisa é ter noção de objetos exteriores a seu ser, câmeras, TVs, computadores até. Mas quando mais avançamos na história e mais se torna comum dedicar toda a sua existência a essa projeção online de uma figura que você quer assumir, ela começa a alterar a forma de como você se enxerga, e, por consequência, enxerga os outros. Isso já é muito falado no trabalho do Bow, que eu falo um pouco até demais sobre nesse canal. O seu especial mais famoso é exatamente sobre isso, como o estado atual da mente em decadência do jovem e a falta de empatia é resultado de anos de não mais se sensibilizar a qualquer conteúdo que você tem acesso. No caso, tudo. Indo pra uma área mais específica e não se perdendo em conceitos como Dark Web, o filme foca na realidade que deriva da internet. Não são opostos, eles dependem um do outro. Essa potencialização de ser um espectador constante enquanto que você também está sendo observado a todo momento é o que causa toda essa ansiedade numa geração com acesso à democratização da fama. Mais que isso até, essas crianças cresceram nesse ambiente. Eu, você e uma par de pessoas mais novas fomos vendidos a um conceito antes de concordarmos. Dependendo dessa fronte que a internet tem de redes sociais que são empresas metendo a mão na linha mais íntima que existe em relacionamentos. I don't know about you guys, but I've been thinking recently that maybe allowing giant digital media corporations to exploit the neurochemical drama of our children for profit, maybe that was a bad call. Isso tudo é uma construção friamente pensada, uma forma de tornar o indivíduo uma mercadoria. Vendemos nossas almas a troco de likes que alteram reações químicas no nosso cérebro. É algo viciante e crianças fazem parte disso. É algo normal. Das inúmeras coisas existentes nesse plano virtual, a mais assustadora dela é sua imensidão. Sua própria imagem vai acabar te engolindo. E assim como no final de Make Happy, 8th Grade acaba com a protagonista abrindo mão de ser consumida para existir fora desse mundo virtual, tendo relações muito mais significativas do que números em uma tela sem emoção. Mas eu prefiro o final de Inside, onde o Bo desiste. Ele percebe que já é tarde demais. O inimigo não está lá fora. Ele já está dentro de todo o computador, toda a mente. Consuma e seja consumido. Não esperar o que resulta somente em adolescentes com desassociação e velhos com muito mais dinheiro do que eles possivelmente poderiam precisar. E no fim, toda essa busca em achar sentido ou revolta contra um sistema que já ganhou é até engraçado. Bom, ok, mas o que isso tem a ver com terror? Tudo? Eu já vi muito, e eu digo muito, filme de terror. Mas eu nunca tinha consumido nada que me deu tanto arrepio quanto esses dois filmes. Porque é algo tão recente, com um olhar tão afiado e real. Filmes costumam ser cruéis com jovens. E não é porque nós somos sempre o que morremos, não tem nada a ver. Nós, como se eu fosse um dos que transam. É mais que esses filmes, principalmente os dos últimos anos, projetam uma imagem tão desonesta de como pessoas dessa geração se comportam, como se comunicam e quais são nossos problemas. Justo, existem filmes que usam de certo absurdo e nos tornam motivo de piada, mas eles fazem isso sem que eu sinta que o cara que criou o filme só não gosta dessa geração. Mas de resto, são retratos meio malvados. Até nos lugares onde você nem consegue reparar direito até se tornar óbvio. Sim, nossos problemas são do nível não conseguir entrar em uma universidade, ou ser mimado ao ponto de depender de uma armadura mesmo tendo poderes. Esses filmes são muito ruins. Diferente desses filmes, o Brian sempre esteve em toque com esse lado da internet. Porra, ele foi um dos primeiros. E seu filme é um ótimo exemplo de como capturar todo o terror que é crescer rodeado disso. Autoexaminação constante, dificuldade ainda maior de manter uma relação na vida real, refúgio e escapismo, exposição constante, consumo constante. É muito. E esse cara entendeu. E tipo, só eu vejo o potencial que essas coisas têm no terror. Isso é um filme de coming of age. Imagina um terror na mesma pegada. Se esse filme existisse, seria fácil, com mais potencial de expor o lado olha só. We Are All Going to the World's Fair é um filme independente que foi lançado esse ano e conta a história de Casey e sua jornada participando de uma creepypasta na internet. Eu não tô zoando. Já começa pelo uso de uma forma de contar histórias e registrá-las enquanto que você mesmo tá criando uma narrativa muito mais íntima do que qualquer câmera na parede. O filme claramente se inspira em found footage, mas não faz questão de se limitar ao formato. Esse filme dá um passo além de outros no seu gênero, por conseguir replicar esse borrão que a internet realiza entre a linha do real e o imaginário. A Casey não tem amigos, só sai de casa pra andar sozinha e odeia seu pai. Todo o tempo dela ela passa na internet, no seu quarto, consumindo qualquer tipo de besteira que faça o tempo passar. E numa dessas ela descobre a creepypasta da World's Fair, e que os participantes conseguem ir para tal feira mundial. É uma trend e existem vários vídeos explicando ou participando, beirando uma morgue. E usando da exposição que a própria Casey gera em si mesma, gravando cada passo de sua entrada, que ela aparentemente acredita ser real, a diretora do filme consegue capturar o que é verdadeiramente enlouquecer.
de tédio. Uma das ferramentas mais inteligentes de se utilizar para justificar qualquer coisa, especialmente se tratando da internet, onde as pessoas fazem as merdas mais absurdas por uma mísera risada. Também é muito bem ambientado todo esse silêncio moderno, rodeado por tecnologia e promessas que surgem da internet, ser parte de algo sem ter que sair do quarto, mas ainda assim sendo obrigado a confrontar esse silêncio. O fato é que a vida da Casey era muito chata, então ela pensou: por que não tentar viver um filme de terror? Simples assim. Quanto mais o filme passa, mais vemos a relação dela com todo esse mundo. A dependência de existir pela percepção de algo que percebe tudo ao mesmo tempo e que por isso é incapaz de atribuir valor apropriadamente a um ser humano completo. Só dá pra reconhecer uma parcela daquilo. E a parte da Casey tava começando a olhar de volta pra ela. Depois de um certo ponto já não dá pra dizer o que é real ou imaginário. O que realmente acontece fica ao telespectador pra julgar. Esse é um terror que força o telespectador a se enxergar na tela. A tela que desliga e reflete somente o seu rosto, incapaz de emoção. Medo, tristeza, alegria. Aqui isso tudo não significa nada. É o simples e puro tédio. E quando a realidade se torna dispensável e substituível por esses restos de algo, uma alegoria a um ser, uma entidade, uma presença, nós mesmos nos trituramos e nos encaixamos nessa existência condicionada que se contradiz, dando parte de nós e deixando de existir. Não oferece salvação. Eu estou virando plástico. Por que é tão bom? Nunca esteve tão em alta a capacidade de se perder, se tornar um com um mecanismo de escapismo global que profita do seu desinteresse na realidade e busca por autoafirmação. Aos poucos você vai se perdendo, e não tem como voltar atrás. O monstro presente que vai lentamente tomando conta daquelas pessoas é talvez a própria percepção de mundo, que nada daquilo importa ou é real. Não tem como existir nada real em um mundo de pixels. Ainda são pessoas por trás de computadores tentando fazer qualquer coisa pra sair do tédio. Nós mesmos criamos essas histórias de terror porque queremos um motivo pra ter medo. I'm still scared of the dark.